breves explicações e a explicação vir da pessoa. Então a gente pode ter um slide ali um pouco mais resumido e a pessoa trazer a informação. Se não conseguiu gravar, mas traz uma colinha junto para apresentar, não tem problema. Só que para quem está olhando lá e a pessoa falando, a gente está lendo lá, às vezes a pessoa explicando outra coisa, aí talvez aquilo pode também, mas tá tudo bem, tá tudo certo, são só algumas dicas aí que eu tô passando, tá? Pessoal, ficar para numa próxima treinar um pouquinho diferente aí, né? Pega e dá uma ensaiada. Realmente, mas pelo pouco espaço de tempo aí que o pessoal teve para combinar, tá legal, tá? Mas procurem aproveitar esses espaços aqui, né? Para treinar. Agora é a hora que a gente pode, tá? E não é fácil, tem gente que não consegue realmente, tem gente que faz cursos e cursos e tenta se aperfeiçoar, mas não consegue desenvolver, sabe? Mas vamos aproveitar o máximo que a gente puder, né? Utilizar esse espaço. Tá pronto aqui? Já tá? Tá. Então, para a nossa... depois eu já vou colocar as notas, tá, dos trabalhos. Semana que vem eu já trago ali, então, a avaliação do grupo, individual e do trabalho em si propriamente dito, tá? Vou caprichar, pode ficar tranquilo. Então, para a nossa avaliação, como tem bastante coisa lá no conteúdo, tá? Para o pessoal não ficar preocupado, a gente não teve questões para estudar as questões, né? Vocês vão ter que estudar os conteúdos. Tá? Então, eu montei um roteiro da nossa aula 1, e aqui está por aula 1, 2, 3 e 4, lá do ambiente virtual. Se vocês acessarem lá, está exatamente aqui. Então, na aula 1, tem um material lá chamado Resumo do Projeto Evergreen. Tá? Então, é um material que a gente viu, onde a gente fala basicamente lá de 8 práticas. 4 práticas primárias e 4 práticas secundárias. Vocês lembram quais são as primárias e quais são as secundárias? Nas práticas secundárias a gente fez o trabalhinho aquele, né? Liderança, talento, inovação e fusões e parcerias, se não me engano, né? É inovação? Acho que é, né? E das primárias, vocês lembram? Das primárias é mais complexo um pouquinho lá. Estratégia, execução, cultura. Estratégias, cultura, custos. Estrutura. Sim, a cultura é secundária também? Nem ele sabe. Tá? Primária, né? Então, tem que saber essas 8 práticas, tá? As primárias e as secundárias. Tá? O resumo, tranquilo. Da aula 2, do material base estratégia de empresas de alta performance, a gente viu a questão das inovações, né? Inovação conceitual, básica e relativa, né? Acho que faltou eu colocar aqui. Né? São 3. Vocês lembram? Mas eu não me lembro. Inovação básica, relativa e conceitual. Aqui eu vou ter que colocar, tá? Inovação básica, relativa e conceitual. Vocês lembram o que é a básica? Básica, por exemplo, Pepsi com Coca-Cola. A básica. Tá? Sim, na história da Gillette. A relativa, que está faltando ali, é a Gillette cor-de-rosa. Relativa a um público diferente. Sim. Nada a ver. E a conceitual é uma mudança daí de conceito daí, né? Então muda do vídeo cassete para o DVD, por exemplo. Muda do CD para o streaming. Tá? Certo? Então, e aí aqui, vocês lembrem, tá? Eu só vou alterar depois coisa aqui, porque tem a relativa aqui, tá? A inovação é conceitual, relativa e básica, né? Qual é que gera mais, apesar de ter uma participação menor do mercado, qual é que gera mais lucro? A conceitual, a relativa ou a básica? Conceitual, vocês lembram? Tem 2 slides, um slide fala dessas inovações
eles são em círculos lá, e nos próximos slides ele fala daquela questão da participação no mercado, que é conceitual, apesar de ter uma participação menor no mercado, ela fica com uma fatia maior do lucro, por quê? Justamente porque tem uma margem maior que pode cobrar mais para aquele produto que é uma coisa nova e que não tem concorrente. Certo? Então, desses slides aqui, aqueles dois, Oceano Azul também está lá na aula 2. Vocês já fizeram um trabalhinho também sobre. Então, vocês têm que saber o que é a estratégia do Oceano Azul. Tá? Tem alguns pontos lá dentro do Oceano Azul que vocês podem dar uma analisada também. Por exemplo, o que o Oceano Azul ele possibilita ou ele faz nós pensarmos em o que ele cria quando ele busca novos mares, novos locais. O que ele busca? Inovação. Inovação. Pensar diferente. Então ele sai daquele conformismo, daquela competitividade acirrada que cria e aí veio a lógica do Oceano Vermelho, que é a competitividade, a briga, tá? Para um Oceano Azul, onde só está um tubarãozinho lá que não briga com ninguém, ele está de boa, tá? Então é buscar esse entendimento, entendeu? Da estratégia do Oceano Azul. Aula 3, a gente viu lá no resumo dos slides a questão do fator técnico e fator humano, aquela evolução que nós conversamos em aula. Vocês lembram daquele gráfico lá que eu mostrei? Que aí a gente passou a entender mais o fator humano, e a partir do fator humano que a gente foi criando, não só por parte dos funcionários que trabalham nas empresas em criar coisas novas, mas as pessoas demandarem coisas novas, coisas diferentes. Eu não quero um carro preto, que na época os caras só produziam lá o Ford T preto, né? Não, agora eu quero um carro de uma cor diferente. Então eles foram estudando, a psicologia passou a estar presente no setor, dentro do setor produtivo das empresas. Então essas inovações surgiram para atender essas demandas diferentes que tinham. E não só isso, tá? E não só atender essas demandas diferentes, mas também investir em capacitação para criar coisas diferentes também. Então as pessoas passaram a ser importantíssimas, tá, dentro das organizações, que antes simplesmente só eram utilizadas como mão de obra não qualificada. Não qualificada no sentido, vocês lembram lá da economia, dos fatores lá de produção? A gente tem a mão de obra e tinha a mão de obra qualificada, os profissionais, capital humano. Tá? Então, capital humano é o que? É a formação, por exemplo, médico, um engenheiro. Tá? Então passou a se investir nisso, não simplesmente naquela mão de obra. Então passou, e não somente numa formação específica, mas na evolução constante daqueles colaboradores. E isso contribuiu um monte, né? Então isso trouxe e se transformou na evolução depois, que a gente passou da era lá da produção em massa até o ápice lá da inovação. Certo? Começou a cuidar daquela pessoa que executava. Cuidar, a olhar para as pessoas, né? Olhar para as pessoas, entender não somente que as pessoas podem desenvolver uma capacidade maior durante não olhar só o trabalho dela, não olhar mais para elas assim. Exatamente, e olhar as necessidades também dos clientes. Sim. O enfoque passou a ser as pessoas, não somente os processos, tá? Então, se pegar, lá a gente tem na aula 2 ou 3, eu botei um resuminho ali de algumas questões,
foco no desenvolvimento dos processos e foco no desenvolvimento humano. Então, essa questão do desenvolvimento humano, né, a gente consegue visualizar aqui, tá? Meu Deus. Aula 4, né? Itens de verificação e controle. Itens de verificação e itens de controle. Então, lá na aula 4, a gente vai focar um pouquinho na questão dos indicadores. Tá? Então, a gente viu o quê? Itens de verificação durante o processo produtivo. São os processos internos da empresa. E os itens de controle são os itens de conformidade. Eu saber, indicadores vão me dizer quantas peças no final do meu processo produtivo foram concluídas com sucesso e quantas tiveram defeito. E além disso, das peças concluídas com sucesso, o meu cliente está gostando delas ou não? Então, não somente o final do processo, do produto pronto lá do meu serviço, mas a conformidade da forma como o cliente recebeu aquele produto ou aquele serviço. Aí lembra da historinha, né? Que a gente conversou, os exemplos lá dos totens ou do e-mail lá que o pessoal manda perguntando se como é que foi a entrega do produto ou do próprio produto, se foi aquilo que vocês imaginavam quando compraram lá pelo site, quando receberam, né, aquelas avaliações, são nada mais do que itens de controle, tá? E itens de verificação é durante o processo. A máquina fez as 1000 peças por hora lá que deveria fazer? Sim, não. Não, fez 80%. Então o que houve? A máquina está desregulada, faltou matéria-prima. Então, itens de verificação durante o processo e itens de controle ao final desse processo. Não somente se o produto saiu correto ou a prestação do serviço saiu correta, mas também se o cliente, se esse material ou esse serviço atendeu de fato o cliente, se estava dentro da expectativa dele, tá? E os indicadores de sua finalidade. Por que a gente tem indicador, né? Qual é a finalidade que a gente tem? Então tem um ou dois slides lá que falam também dos indicadores da sua finalidade, né? Essa aí é tranquilaço, tá? Desses aqui vai ser para gabaritar. O que é um indicador, Cristo? Fala para o pessoal. É uma medição que a gente faz para determinar o desempenho da empresa de algo específico, assim. A opinião dos clientes é usada nesse indicador. Para a gente ter uma noção assim de algo da empresa, saindo bem ou não. Uma base que a gente vai ter, né? É um parâmetro para a gente saber se está dentro ou fora, né? Se a gente está no caminho certo ou não. Então, por exemplo, um indicador lá que a glicose da pessoa está boa. A glicose ela tem que estar dentro de quantos por cento? 99? Tá, 99. Então, se estiver dentro do 99, tá? Qual é a finalidade? Depende do indicador. Avaliar ou medir, né, determinada atividade ou processo. Tá? Então, vocês vão dar uma olhada no material também, explicadinho lá, é 1, 2 slides só. Mas vocês pegarem aqui, vocês vão ter pouca coisa, tá? E a aula de hoje, eu vou postar lá, depois a Duda vai me ajudar ali, aqueles ali que me mandaram ali, nós vamos ter que transformar aquilo em PDF, CGG. Barbado. Ou dá para postar o link lá, né? O pessoal pode acessar pelo link, né? I love PDF. Vocês não podem deletar lá esses trabalhos. BC, Benchmark e Brainstorm, tá? Vocês têm que saber o que é cada um. Eu não vou cobrar lá os tópicos inteiros para vocês decorarem, mas o benchmark, tá? O que ele é? Para que ele serve? Tá? É um comparativo, tá? Exemplo, olhar a grama do vizinho, por que aquele é mais verde e a minha não? Tá? Um exemplo que eu estou dando, se me falar isso aí na prova, eu vou mais ou menos entender. Tá? É pegar assim, eu
visitar a empresa do meu concorrente para saber como que ele está executando as atividades por lá. O que eu posso aplicar na minha também? O que é o brainstorm? A tempestade de ideias, tá? Então, é pegar e jogar palavras ao léu lá, a gente falar um monte de coisa e algo a gente pode aproveitar. E o BSC nada mais são do que é uma bússola, tá? Só que aí vai desde a execução de um planejamento estratégico até o controle de indicadores, tá? Sob o enfoque de 4 perspectivas. Não esqueçam das 4 perspectivas do BSC, tá? Então, ó, importante, 4 perspectivas do BSC, né? Tá? Eu posso perguntar assim: financeiro é uma das perspectivas do BSC? Sim. Já. Clientes é uma perspectiva do BSC? É. Sim. Avaliação e controle é uma perspectiva? Hã? Avaliação de controle. É ou não é? É, de controle não é. Capacitação de pessoas. Não, é indicadores. Pensa, tá? Acho que não. Pode voltar?